Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bioética e Espiritismo, esse é o programa Papo Espírita, eu sou Ana Cristina Sampaio, e nós estamos fazendo a continuação do programa da semana passada, no qual a gente convidou a doutora Débora Moraes. Tudo bem, doutora Débora? Tudo bom, Ana? Que bom que pode estar conosco de novo, né? Tudo bem? Sempre muito bom. Tudo jóia. Bem-vinda, Thelma, bem-vindas também. Semana passada, nós estivemos aqui falando sobre bioética e espiritismo, e nós falamos muito sobre transplante de órgãos, né? Tivemos uma grande mensagem sobre a importância da gente deixar em vida a nossa vontade de doação dos órgãos e como que a visão da doutrina espírita encara isso, né? De forma até muito positiva. E também falamos da fertilização assistida, né? Falamos de embriões congelados, o que acontece com o espírito que vai se unir àquele embrião. Então, quem perdeu o programa da semana passada, nós falamos sobre esses temas, só que ficaram temas ainda da bioética para a gente cobrir, né? E vamos falar hoje com a doutora Débora sobre eutanásia, suicídio assistido e aborto. Então, nós vamos começar perguntando para a doutora Débora. Vamos começar falando sobre eutanásia, né? A eutanásia e o suicídio assistido, praticado legalmente em alguns países, né, parecem aos olhos do materialismo uma questão humanitária, já que são utilizados em pacientes terminais. Mas como a doutrina encara essas questões, doutora Débora? Muito bem. Bom, boa tarde a todos. É sempre muito bom estar aqui. E, Ana, na sua questão, você bem lembrou, né? Que é aos olhos do materialismo. Então, eu gostaria, antes de entrar propriamente no tema, de trazer para a nossa reflexão, não é? O materialismo, ele tem gerado alguns frutos diretos, né, da sua proposta de encarar a vida, que são modelos nos quais a sociedade, a humanidade tem se embasado nas suas tomadas de decisão, no ponto de vista ético. E dentre essas correntes, né, de pensamento que eu reputo frutos diretos do materialismo, nós temos três que eu gostaria de trazer aqui hoje, que são, a primeira delas, o individualismo, né? Esse modelo de visão, o modelo individualista, vai nos dizer que a única coisa que interessa nas nossas tomadas de decisão é a liberdade, é a busca pela liberdade incondicional e irrestrita. Num primeiro momento, nós temos o entendimento e a compreensão de que a liberdade é, sim, um bem moral que deve ser buscado e deve ser preservado, né? Nós sabemos, inclusive, que a lei de liberdade é uma das leis morais que a doutrina espírita nos traz. Mas nós não podemos esquecer que essa proposta de liberdade incondicional não é possível de acontecer, uma vez que nós somos seres sociais, estamos vinculados, não é, a outros seres, a outras realidades, formamos vínculos, esses vínculos nos engrandecem. E a minha liberdade vai até o ponto em que ela ameaça a liberdade do outro. Então, é importante que a gente alie sempre a essa proposta de liberdade, a proposta da responsabilidade. Porque a partir do momento que eu adoto a postura do individualismo, a minha liberdade a qualquer preço, eu firo a lei de responsabilidade. Porque, na grande maioria das vezes, os meus atos me trarão consequências muito sérias, né? Que dizem respeito, muitas vezes, a ferir o outro. Um outro modelo
que também muito usado pelas sociedades atuais, né, nas tomadas de decisão, é o hedonismo. O hedonismo, na lógica hedonista, né, a supressão da dor e a extensão do prazer constituem o sentido do agir moral. Né? Falar em suprimir a dor, estender o prazer, num primeiro momento, parece ser algo positivo. Né? A gente pensa assim, bom, isso é bom, né? Supressão da dor, extensão do prazer, mas então, onde é que começa a distorção desse modelo? Quando essa busca pelo prazer, pela supressão da dor, se torna o único referencial de todas as nossas ações. Né? Então, esse é o hedonismo. O desejo da felicidade é reduzido a uma perspectiva de nível físico, material e sensorial. Então, para o hedonista, né, o que vale é aquilo que pode lhe trazer prazer. Né? A dor não entra nesse universo hedonista. E nós sabemos que a felicidade ela é algo para muito além dessa perspectiva tão ligada ao aspecto material, ao aspecto sensorial, não é, das experiências humanas. E, por fim, como último modelo aqui, né, para as nossas reflexões, nós temos o utilitarismo. O utilitarismo é uma avaliação, né, esse modelo de tomada de decisão, ele usa para a sua avaliação uma relação de custo-benefício. Né? O referencial ético para as decisões é ser bem-sucedido. Então, o insucesso, o fracasso, é considerado um mal. O axioma do utilitarismo é só o que é útil tem valor. Em princípio, podemos encontrar algo de positivo nessa corrente de pensamento, né? Nós temos o desejo de que as nossas ações possam ser frutíferas, né? Nós temos a lei do trabalho como uma das leis morais, né? Mas então, onde é que há a distorção nesse processo, né? É porque essa corrente de raciocínio, de tomada de decisão, com muita facilidade, ela cai nessa fala, nesse discurso de que só o que é útil tem valor. Então, isso significa que aquelas pessoas consideradas improdutivas, que representariam, então, um custo para a sociedade, né? Aquelas que perderam ou que nunca tiveram condições físicas, mentais, para participarem do processo de produção de bens, gerando valores, rendas, né, de forma eficiente, são classificadas como inúteis. E, portanto, dispensadas da vida. É o caso, por exemplo, poderíamos incluir, por exemplo, nesse grupo, né, os idosos, os deficientes físicos, as crianças com problemas de desenvolvimento, e por aí vai, não é? Então, nessa lógica, nessa visão utilitarista, não vale mais a pena, ou então é muito oneroso defendê-los, ampará-los, né? Incentivá-los. Então, esses são 3 movimentos que vêm, né? que emergem diretamente do materialismo. E se contrapondo a isso, então, vem um modelo que nós chamamos de modelo personalista, que é o modelo abraçado, considerado pela doutrina espírita, que considera o ser como uma criatura imortal, criado por Deus, simples e ignorante, e com a vida, não é? A imortalidade, a vida ampliada. Então, a doutrina espírita, ao nos trazer essa ideia da nossa anterioridade à atual experiência na matéria, e nos trazendo a certeza de que a vida continuará, ela nos abre um leque muito maior.
Então, essas posturas, como da eutanásia e do suicídio assistido, deixam de fazer sentido para nós. Porque aquilo que é dor extrema, aquilo que é visto, não é, num primeiro momento pelo materialismo, como uma aflição sem remédio, ou como uma vicissitude que não levará a nada, passa-se a ter um entendimento muito maior a respeito disso, né? Então, a eutanásia, que ela é entendida atualmente como a morte provocada por um sentimento de piedade, né? Que ao invés de deixar a morte acontecer, a eutanásia age sobre a morte, antecipando-a, né? Abreviando a vida. E geralmente pelos entes queridos, né? Que veem aquela pessoa amada naquele processo de sofrimento, ou por uma doença incurável, ou um estado terminal. Então, movidos, né, pela chamada piedade, eles optam por abreviar esse processo. Mas eu ousaria dizer que, na verdade, não é a piedade ou a compaixão que move essas pessoas na tomada de decisão, ao decidirem pela eutanásia. O que as move é a ignorância, é o desconhecimento da realidade espiritual, movidas, às vezes, pelas vertentes do materialismo. Então, vendo aquela situação, né, o seu ente querido naquela doença que não tem reversão, um mal incurável, eu não acredito em nada, né, não acredito na vida que continua. Há até uma certa lógica em se querer interromper esse processo. Mas aí, então, vem a voz dos espíritos superiores, né? Através dessa doutrina que é tão consoladora, que nos esclarece tanto, nos dizendo não cabe a nós abreviarmos a vida. Nós não temos o direito de intervir na vida, uma vez que não fomos nós que a criamos, que a concedemos. A piedade verdadeira, ela não abrevia a experiência que poderá ser para aquela criatura um elemento preponderante na sua libertação, um elemento importantíssimo na construção da sua saúde integral, da saúde do espírito imortal. A criatura piedosa e que se embasa nessa vertente, na realidade da vida imortal e da continuidade da experiência de vida humana, ela age piedosamente amenizando, minimizando no máximo possível o sofrimento do seu ente querido, lançando mão de todos os recursos disponíveis pela medicina, pela ciência, pelos tratamentos espirituais, faz o que estiver ao seu alcance. E aquilo que não puder ser modificado, ela coloca-se ao lado do ente querido, dando-lhe coragem, bom ânimo, vibrações de serenidade e paz, para que aquele espírito atravesse com galhardia aqueles momentos finais da sua existência. Quem somos nós para nos arvorarmos em juízes dos desígnios divinos? A nossa visão restrita, estreita de uma existência única. Nós precisamos entender que na dinâmica da vida existem meandros que nos são incompreensíveis no primeiro momento. Então, a dor de uma doença incurável, de um processo terminal, muitas vezes representa para aquele espírito momentos determinantes para a sua jornada evolutiva e para a sua vida que irá continuar. Com relação ao suicídio assistido, muda um pouquinho, né? Porque aqui na eutanásia,
os entes queridos, as equipes médicas, e muitas vezes com a aquiescência do próprio paciente, é que tomam a deliberação e o médico, não é, atua. No suicídio assistido, a pessoa é que opta por isso. Então, como a Ana disse, alguns países, né, legalizam essas práticas. A gente tem na Suíça o famoso turismo da morte, em que a pessoa escolhe a hora, escolhe a medicação, né, se serão comprimidos letais ou se será uma injeção letal, mas que ela, por livre, espontânea vontade, ela assume o ato de tomar os comprimidos ou acionar algum botão, enfim, que possa lhe causar a morte, não é? Tem até um filme, né, Débora? Tem até um filme. Tem um filme. O filme é Como Eu Era Antes de Você, que trata disso. Recente, que trata disso. Recente. Um rapaz tetraplégico que desiste da vida, né? Apesar, e é muito interessante no livro, porque a gente vê, não é, os esforços dos amigos, da moça cuidadora, não é, para que ele opte pela vida, pela continuidade, mostrando que a espiritualidade, que Deus, na sua bondade infinita, sempre nos manda nessas situações expiatórias muito difíceis, sempre nos envia algo, alguma circunstância, algum coração para estar ao nosso lado, amenizando aquela experiência, que na grande maioria das vezes foi pedida pelo Espírito, aceita pelo Espírito reencarnante, sabedor de que precisaria, né, passar por aquela prova, por aquela expiação. Mas ainda assim, Deus nunca nos permite passar por isso sozinhos. E no livro e no filme isso fica claro, né? A moça ali o cercando de carinho, de afeto, mas ainda assim ele opta por esse gesto, que é suicídio. Assistido ou não, é o mesmo ato. E Kardec irá nos dizer que uma das primeiras sensações que toca ao espírito, né, que opta por sair da vida pelos desvãos ilusórios do suicídio, é o desapontamento. Por que ele se vê desapontado? Primeiro, porque ele está vivo. Ele vê que ele não morreu. Então, ele se desaponta. E depois, porque ele percebe que aquele ato que tinha, num primeiro momento, objetivo de fazer cessar uma situação aflitiva e dolorosa, lhe trouxe situações também difíceis, né? Então, muitas vezes, aquela experiência, aquela expiação que estava em vias de se findar, não é? Pelo processo natural, agora foi interrompida e ele terá que adiar um pouco esse projeto, né, que estava em curso, para resolver a questão do suicídio. E os benfeitores nos dizem que isso às vezes demanda séculos, para que ele então possa retomar a proposta que foi interrompida por livre deliberação dele mesmo, né? E Kardec trata desses temas. Na codificação kardeciana, nós vamos encontrar Kardec questionando os espíritos superiores. Eu trouxe aqui a questão 953 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Então, é como se ele perguntasse aos espíritos, né? Como é que realmente nós devemos ver a eutanásia e o suicídio assistido, né? E os espíritos respondem:
é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um segundo, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Olha, né? Quem de nós pode dizer que aquele mal, né, no caso do rapaz, por exemplo, que era tetraplégico, quem de nós poderá dizer que às vezes, pouco tempo depois, não surja na ciência, né, uma terapia, um tratamento que possa tirá-lo daquela situação? Então, não nos cabe em momento algum, né, questionar, tentar modificar os desígnios de Deus nesse sentido. Devemos buscar, sim, sempre melhorar todos os tratamentos que a ciência nos oferece, mas em momento nenhum podemos agir na vida, abreviando a vida. Isso só a Deus cabe fazer, não é? E Kardec insiste na questão dizendo: bem, concebe-se que nas circunstâncias comuns o suicídio seja condenável, mas estamos falando dos casos em que a morte é inevitável, né? Nas doenças incuráveis, em que a vida só é encurtada em alguns instantes. Eu gosto muito de Kardec, né? Porque ele parte de uma questão mais geral e depois ele vai apertando para que não fique dúvidas. E os espíritos, então, são enfáticos em repetir: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador, né? Então, nós precisamos, muitas vezes, a experiência da doença incurável, do processo terminal de um câncer, que nós sabemos, né, que aquele ente querido ou que nós mesmos estamos fadados ao desencarne em breve tempo, né? Mas não nos cabe abreviar. Cabe-nos aproveitar aquele momento, aqueles momentos para reflexão. Cabe-nos passar a nossa vida em revista, estimulando-nos intimamente a adquirirmos virtudes que poderão ser adquiridas nesses processos, tais como a paciência, a resignação, a submissão à vontade do Criador, a compreensão dos processos da vida, a confiança, a resistência moral, a fortaleza moral, a coragem. Todos esses processos, todas essas virtudes, nós podemos, num leito de dor, não é? Num leito de morte breve, nós podemos adquirir ou fortalecer. E São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos dizer que quem nos daria o direito de prejulgar os planos de Deus, não é? Sei muito bem, diz o benfeitor, que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à saúde e até mesmo à vida, não é? Aqueles quadros terminais, não há também incontáveis exemplos daqueles que, no momento de dar o último suspiro, se reanimam, recobram sua lucidez por alguns instantes, e a gente consegue ver isso, né? Às vezes, meses antes do desencarne, a criatura recobra a lucidez como que por encanto. Pois bem, irá nos dizer São Luís, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais os pensamentos
que esse espírito, que essa criatura pôde fazer nos momentos finais de sua agonia, e pensamentos esses que poderão, num único minuto, lhe poupar, né? Tempos, séculos de sofrimento. Não podemos avaliar o valor de um arrependimento feito, muitas vezes, no último laivo de vida, no último instante de vida. E São Luís diz que o materialista, que apenas vê o corpo, né, que não acredita em continuidade de nada, não se dá conta da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita cristão, que sabe da realidade espiritual, sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento, do último sentimento, da última experiência, que uma experiência na carne nos promove, nos torna possível. E ele nos aconselha: suavizai os últimos sofrimentos dos entes queridos, tanto quanto vos seja possível fazê-lo. Mas guardai-vos de abreviar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse último minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, muitas vezes, aquelas experiências, que são essas experiências, né, dos leitos de morte, trazem, nesse processo do desgaste natural do corpo físico, né, uma forma de aproveitamento muito grande do espírito no contato com a matéria. A gente se esquece disso, que às vezes aquele processo de dor, de sofrimento, né, o espírito ligado àquela matéria tão doente que está se desgastando, muitas vezes essa experiência é uma experiência rica de aprendizado. Aquele corpo ali está agindo como um filtro, como um carvão filtrando as impurezas, as imperfeições daquele espírito, purificando o seu perispírito, resgatando faltas, expiando débitos do passado. Ou seja, é a criatura humana progredindo através do sacrifício. Débora. E quando vem o ente querido, ou quando vem a equipe médica, né, e sabota, e aborta esse processo, nega aquela criatura. Nega a oportunidade, né? Nega a oportunidade de crescimento. Não é? Débora, a gente tem ainda que falar sobre a questão do aborto, né? Sim. E antes da gente entrar nesse tema, que também é espinhoso, e a gente está com mais 10 minutinhos, eu queria passar a palavra para a Thelma e para a Miriam. O que vocês têm a acrescentar ou a perguntar? Vai lá, Thelma. Bom, eu só tenho a acrescentar. Você que a Thelma estava falando. Só tenho a acrescentar e ressaltar que nós estamos vivendo numa época de duplicidade, né? Um sistema materialista em que nos traz por todos os meios que a realidade é essa, ou seja, o que vale é a vida presente, o que isso me interessa ou para que isso me serve, né? Dentro dos meus próprios interesses. E um outro em que nos desperta para uma outra realidade de que nós somos mais do que esse próprio corpo. Entendendo essa introdução maravilhosa que a Débora fez, nos traz descortina a visão de tudo isso. Por que a eutanásia, o suicídio assistido, por que a pandemia está no estado que está hoje, a pandemia do coronavírus? Porque estamos acreditando e servindo a um sistema do egoísmo, um sistema egóico. Então, quando a gente passa para entender que existe uma vida, existe uma importância depois da vida presente, porque mesmo materialista, a eles eu faço a pergunta, de onde vem tanta beleza da vida? Foram vocês materialistas que criaram?
De onde vem a vida? Vocês criaram a vida? Isso. Entendeu? Então, às vezes, nós temos uma preguiça enorme de pensar. Então, trazemos para nós pensamentos já prontos. Aquilo me serve aos meus interesses, me serve para o meu uso, para defender aquilo que eu penso. Então, aquele discurso passa a ser meu. Então, é uma hora que a gente precisa questionar o materialismo, questionar também o espiritualismo, que é fantástico esse diálogo das diversidades, né? Então, era isso que eu queria colocar, Ana, que se a gente entende isso, é muito importante a gente entender essas outras atitudes que parecem por amor, que parecem naturais, piedade, que não são. Piedade, uma série de outros nomes que nós damos, mas que, na verdade, corresponde à nossa curta visão da nossa própria existência, né? Era isso. Isso aí, Thelma. Eu estava ouvindo a Débora e estava vendo que na Holanda, por exemplo, agora que acho que o pessoal não pode sair, mas os idosos lá, porque lá pode a família se reunir com os médicos e permitir a eutanásia, independente até do idoso. Então, vários idosos lá estão mudando de lá, saindo de lá, estão mudando para a Alemanha, saindo de lá. E, lamentavelmente, eu acho que foi esse mês agora de fevereiro, que houve acho que é Câmara de Portugal, que eles votaram a favor da eutanásia. Acho que faltava o presidente sancionar. Então, assim, a gente fica se perguntando a quem interessa, né? Assim, os países que mais pobres, até como o Brasil, adota-se a legalização do aborto, como na Argentina, né? E países já tem uma condição boa financeira e tudo, vem a questão da eutanásia. Então, assim, está na hora da gente repensar essas questões e ver o que a gente quer para mim, porque o meu futuro de idosa está perto, né? E, também, ao mesmo tempo, aquela criança que vem, ela vai ser idosa também. Então, assim, existe a gente tem que começar a ter consciência das coisas e começar a focar mais nessa dinâmica dessas leis, né? Acompanhar o que é bom para a gente, né? Então, é isso que eu quero só complementar nessa questão da eutanásia. Eu acho que a Débora, você fez uma introdução maravilhosa, dando bases filosóficas, né? Do materialismo, do hedonismo, quer dizer, um utilitarismo do ser humano, como se não existisse ali dentro um ser, né, um espírito que está ali para viver experiências e progredir. Não, então, eu posso descartar, eu fiquei velha, eu sou descartável. Não tem valor. Não, e quantos idosos não entram na terceira idade pensando exatamente assim? Não, eu vou envelhecer, eu vou ser um peso para a minha família, e então eu quero que Deus me leve logo. Quer dizer, não é? Você tira todo aquele potencial do espírito que, às vezes, as suas experiências de vida e naquele momento de terceira idade, né, que vão justamente se consolidar e vão transformar você, né? Então, as pessoas não querem ficar idosas, né? Encarar todas as consequências da velhice, que é a doença, que é a dependência e tudo isso mais, né? E que vão atentar ao seu espírito. E a gente vê na questão do suicídio, né? A gente está falando aqui do suicídio assistido porque é uma questão da bioética, né? Mas você falou muito bem, o descontentamento. Não estou gostando, então vamos embora. No caso do suicídio assistido, não estou gostando que não estou bem, perfeito na minha aparelhagem, né? O meu corpo não está saudável, não posso fazer tudo o que quero. Mas e aí? Da onde veio essa experiência, né? Por que eu tenho que viver isso aqui? Sim. Bom, são questões assim para todo mundo. A gente está abrindo um leque aqui, né? Para cada um fazer as suas reflexões. Né? São questões que as pessoas têm que evoluir. A gente falou isso no programa passado. A gente tem que refletir, porque pode ser que a gente se veja de frente numa situação dessa.
uma situação dessa, uma necessidade de tomada de decisão. Aonde é que você vai se ancorar para tomar a sua decisão? A gente tem pouquinho tempo aqui, né? Mas 5, 10 minutinhos no máximo, então vou pedir, Débora, para você sintetizar bem a questão do aborto. Só para a gente posicionar quem nos assiste, a gente já falou um pouquinho com você sobre isso num programa anterior da gravidez, que é um programa lindo. É verdade. Lindo, lindo. Na nossa playlist, é um programa para as mulheres, né? Nós gravamos entre mulheres, é um programa que fala da nossa realidade. Mas a gente falou agora que a Argentina legalizou o aborto, isso é um debate mundial, né? Mas é calcado basicamente de que a mulher é dona do seu corpo, né? E que ela tem o direito de fazer o que ela quiser, dela escolher. Mas vamos lá, que consequências tem isso? Qual visão a gente tem que pode Então, avançar? você vê, né, Ana, esse discurso de que a mulher é dona do seu corpo é bem um desses discursos individualistas, porque o ser que ela abriga, não é? No casulo materno, aquele corpinho não é dela, né? Então, ela pode decidir até que engravide. Depois que ela engravida, aquele corpo não é dela, né? Então, ela já não tem mais essa liberdade tão irrestrita. Mas, assim, o que eu queria trazer, né? Vendo essa realidade da Argentina, a gente se entristece porque é uma nação que legaliza o infanticídio, ela dá um passo para trás, é um retrocesso, né? E nós sabemos que no âmbito das consequências gerais que as nações às vezes têm que arcar, um passo desse muitas vezes custa muito caro para todos, né? Que de alguma maneira participaram. Mas hoje eu queria tratar aqui, no âmbito do aborto, de um fato, né? De um viés desse tema que é muito pouco dito. Porque quando nós levantamos a bandeira contra o aborto, obviamente que nós estamos protegendo, não é, as crianças, os fetos, como indefesos nesse processo. Mas eu queria trazer aqui a proposta de que a bandeira contra o aborto, algo que não é veiculado, são as consequências pós-aborto nos países em que o aborto é legalizado. Os dados que eu vou trazer aqui hoje são de países em que o aborto já é legalizado há muito tempo. Então, os estudos nos mostram que as mulheres que praticam aborto, em especial na primeira gestação, elas aumentam em 30%, talvez um pouco mais, a probabilidade de desenvolverem o câncer de mama. Então, é algo que não é dito, né? As mulheres se propõem a fazer o aborto com essa calcando-se, né, nessa fala de que eu defino, eu determino, mas não é dito para elas que aumentará em 30%, 40% a probabilidade de que elas desenvolvam no futuro um câncer de mama, mesmo que não tenham nenhum fator predisponente para isso. O ato do aborto em si já é uma consequência. As tendências, as infecções graves ginecológicas, as hemorragias ginecológicas, cânceres em outros estágios, né, são consequências já na presente existência dessa prática. Mas eu queria trazer aqui o aspecto psicológico, a síndrome pós-aborto traz, que também não é dito. Porque nós podemos pensar que sempre que há uma perda, sempre que alguém passa por uma situação traumática, seguindo-se a isso, vem o luto. O luto é um processo extremamente necessário para que a criatura reorganize o seu mundo íntimo. Mas no aborto, isso não é possível. Esse luto é negado a essa mulher. Por quê? Porque o feto
não é considerado nada. Ela tem o direito sobre o seu corpo. Ela optou, é uma opção que ela tomou por livre e espontânea vontade. O feto, alguns dizem, até determinada idade, até determinadas semanas, nada é. Então, essa mulher não se considera em perda. Ela não se considera passando, né, por algo que precisará ser trabalhado num processo de trabalho eficaz, acolhedor e amoroso de luto. Então, lá na frente, não tendo vivido esse processo, elas desenvolvem quadros de depressões profundas. Existem trabalhos mostrando altos índices nas mulheres que se submeteram a aborto, às vezes muito tempo antes, quadros de depressões em seu aspecto mais profundo, inclusive aumentando os índices de suicídio, o índice de alcoolismo e o abuso das drogas, de toda sorte, drogas ilícitas. Então, hoje surge um movimento nos países em que o aborto é legalizado de comissões, organizações não governamentais, em que as mulheres que passaram por esse processo lançam mão pedindo ajuda, inclusive ajuda jurídica, alegando que não foram informadas dessas graves consequências que poderiam ocorrer após o aborto. Então, quando nós levantamos a bandeira contrária ao aborto, nós estamos protegendo as mulheres de todos esses processos. É importante que a gente entenda que a vida é um bem inalienável, que nós vivemos em teia. Por mais que os discursos sejam acirrados, não é? Acerca dessa questão, o corpo me pertence, eu tenho a liberdade, a mulher vem conquistando o espaço de liberdade, por mais que se diga isso, é importante que a gente analise, não se pode interferir no contínuo da vida. E aí, no contínuo da vida do espírito imortal, sem que se fira, num primeiro momento, a nós mesmos, né? E depois a toda essa cadeia. Então, é importante que nós, como movimento espírita, levantemos essa bandeira, né, contra o aborto, e que possamos acolher as nossas mulheres, que possamos trazer para as nossas mesas de diálogo, não é? Que possamos levar até o fim da gestação. E que se ela opte realmente por não ficar com a criança, não é? Mas que possamos, pelo menos, dar a essa criança a oportunidade de nascer, né? Então, eu gostaria, no final já da minha fala, já que nosso tempo se extingue, né? Eu gostaria aqui de prestar uma homenagem à doutora Marlene Nobre, essa valorosa trabalhadora espírita, do movimento espírita, né, idealizadora das AMES, que foi uma ardorosa defensora da vida. Ela realmente vestiu a camisa, esteve presente quando, infelizmente, né, o aborto do feto anencéfalo foi votado no nosso país e acabou, então, ganhando, né? Hoje o Brasil considera como legal o aborto do feto anencéfalo, o aborto por estupro, né? E o aborto que compromete a vida da mãe. Então, é importante que a gente pense, que a gente amplie o nosso olhar. E aí, já que nós falamos tanto, né, em vida como bem inalienável, que só a Deus pertence, eu me lembrei aqui agora de um discurso
de um índio, chefe Seattle. Eu já trouxe esse trecho do discurso dele aqui, respondendo ao presidente dos Estados Unidos, quando foi solicitado que ele dissesse, né, sobre a terra, o seu amor à terra e tudo que ela representa. Então, ele diz assim no seu discurso: isto sabemos, todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. Então, meus amigos, como minhas palavras finais, até quando nós negaremos a vida? Até quando nós nos sustentaremos nesses discursos materialistas, hedonistas, individualistas, utilitaristas, nos negando ampliar o olhar para a vida como essa teia sublime de experiências que nos une ao nosso ontem, ao nosso presente, e na construção do aqui e agora, do amanhã que surge e que já podemos vislumbrar. Então, que possamos usar os nossos canais de comunicação, que possamos usar as nossas vozes, os nossos olhos, os nossos ouvidos de ouvir, os nossos olhos de ver, para assumirmos uma postura em prol da vida. A doutrina espírita surge como esse farol norteador das nossas mentes, a nos dizer, não é, que a vida é algo para muito além de uma única experiência, restringindo o ser ao período rápido, breve, do berço ao túmulo. Não. Nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, eu quero convidar a todos que continuemos defendendo a vida em todas as suas instâncias. Seja ela do idoso, seja ela do doente terminal, seja ela do feto anencéfalo, do feto mal formado, do feto com problema, mas saiamos nós em prol da vida. Um abraço. Fantástico, Débora. Miriam e Thelma, vocês querem finalizar de alguma forma? Temos ainda aí 2 minutinhos. Finalizar não, Ana, mas fazer o convite para quem nos ouve para assistir ao nosso bate-papo sobre gravidez, que a Débora comenta as consequências quando a gravidez vem por um ato do estupro, por exemplo, né? Que é justificado o aborto. Só esse convite, assistam esse Papo Espírita. Thelma? Exatamente, acho que é importante, e é só como eu coloquei até no programa passado, né, que a nossa programação já é feita no plano espiritual, não tem jeito, né? Então, assim, e a gente, vamos pensar de uma forma egoísta, né? Vamos nos programar para o nosso futuro como idosos e também para próximas reencarnações não passar pelo processo do aborto, né? Então, egoisticamente, até faz bem para a gente, né? A gente deixou aqui um leque de grandes questões, né, filosóficas, e a gente teve essa linda abordagem filosófica da Débora, né, que sempre traz muito conhecimento para nós, para a gente abrir os nossos olhos, né, para a gente se informar, para a gente ler, refletir, conversar, abrir essas questões dentro da nossa casa, né, e nos abrirmos para isso, porque muitas vezes a gente fecha com crenças antigas, com ideias, às vezes retrógradas, sem embasamento, e a bioética é um campo novo, moderno, 1000 possibilidades estão acontecendo hoje, e a ciência vai avançando cada vez mais, então a gente tem que se preparar, a gente pode se deparar com situações complexas aí na nossa vida. Gente, para vocês todos que nos assistiram, muito obrigada, convidamos a vocês, se não estiveram no programa passado,
procurarem na nossa playlist, e o programa da gravidez, que está lá. Temos outros programas lindos com a doutora Débora. Nosso programa vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, pelo canal da Comunhão Espírita no YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá o seu like, compartilha e comenta para nós, tá bom? Gente, muito obrigada a todas vocês e até a próxima. Beijo, obrigada.